Você já observou os profissionais que trabalham no lugar onde você mora? E os que trabalham em sua escola? Nos mais diferentes lugares existem profissionais exercendo suas atividades. Vamos conhecer um pouco mais sobre o trabalho que eles realizam? Bem, antes de nós respondermos às perguntinhas aí da página 269, eu quero te convidar para analisar essa imagem aí de abertura do capítulo. Dá uma olhada aí, deixe seu livro aberto para que você consiga visualizar melhor todos os elementos dessa imagem. Então você percebe que lá no fundinho, o que nós temos lá no fundo dessa imagem? Que paisagem vocês conseguem observar? Bom, geralmente, essa paisagem aí, pelos elementos que ela apresenta, nós podemos dizer que é uma paisagem do espaço urbano. Por quê? Porque tem muitos prédios, né? Prédios um ao lado do outro. Então, isso é uma característica do espaço urbano. Agora, a pergunta é: como você acha que o trabalho desse rapaz aí influenciou, contribuiu para a formação dessa paisagem aí? Hein? Primeiro você precisa entender que esse rapaz, ele é um operário, também conhecido como pedreiro, e a função dele é justamente essa: trabalhar em construções. Então, com certeza, ele também contribuiu para a formação. Profissionais como ele contribuíram para aquela paisagem, para que aquela paisagem que está lá no fundo fosse construída. Deu para entender isso, meus amores? Agora sim, vamos para as perguntas. Cite o tipo de profissional que você pode observar nessa fotografia. Bem, como nós acabamos de dizer, esse rapaz, ele é um operário, né? Operário de construção, também conhecido como pedreiro. Na letra B, ele te pergunta: qual atividade que esse profissional realiza? Acabamos de falar também, né? Ele constrói coisas, né? Constrói prédios, casas e obras em geral. C. Que profissionais você pode observar no lugar onde mora? Olha só, meus amores. Nós já falamos em aulas anteriores a respeito dos profissionais que atuam no nosso bairro. Então, hoje nós vamos falar isso de forma mais clara. E esses profissionais são de diversos ramos. Quero dizer que eles são de funções diferentes. Nós já vimos aí, por exemplo, o caso do operário. Tem também o gari, que é aquela pessoa que faz a limpeza das ruas. Você tem o engenheiro, que é quem desenha, que faz o projeto, a planta do local. Você tem também profissionais diversos, como vendedores, como caixas de supermercado, enfim. Vamos virar nossa página para que a gente possa entender melhor. Mas antes de nós começarmos a falar do nosso livro, eu quero te mostrar duas imagens que eu trouxe de dois lugares distintos, dois lugares diferentes daqui da nossa cidade. Vamos lá? Aí você tem duas ruas distintas daqui de Belém. Você tem uma rua do bairro do Telégrafo e você tem a Doca de Souza Franco. Eu quero que você observe aí essas duas imagens e você veja que tipo de profissional vocês acham que ajudam a compor essa imagem aí, a organizar essa paisagem e a modificar também. Bem, vamos ver primeiro aqui na rua do bairro do Telégrafo. Você observa que é uma rua que não tem lixo espalhado, né? Pela pista. Então, provavelmente, a coleta de lixo passa por aí com frequência. Ou seja, então, nós já temos um profissional atuando, que é o gari. Também, você observa aqui motoristas, você observa aqui mototaxistas. E percebam que tem alguns estabelecimentos comerciais. Então, você vai ter vendedores, atendentes, todo esse tipo de pessoa. Aqui na Doca de Souza Franco, você já percebe
uma paisagem bem mais modificada, né? Bem mais planejada. Então, certamente, para que essa paisagem fosse construída do jeito que ela está, você contou aí com o trabalho dos engenheiros, dos arquitetos, dos operários da construção, também dos garis, que são as pessoas que fazem a limpeza da cidade. Você também tem aí os taxistas, né? Tem os motoristas de aplicativo, motoristas de ônibus, todo esse tipo de profissional, ele ele contribui para a mudança nessa paisagem, para a construção dela e para as constantes mudanças, né? Lembra que eu falei para vocês que os lugares eles vão se modificando de acordo com a necessidade das pessoas? Então, o ser humano ele exerce muitas mudanças sobre as paisagens. O trabalho dele influencia diretamente na construção e alteração das paisagens. Deu para você entender isso daí, meus amores? Agora sim, vamos começar a fazer a leitura das páginas do nosso livro. Então, vamos lá para 270 e vamos começar a leitura. Trabalho por toda parte. A maioria dos produtos que consumimos em nosso dia a dia é resultado do trabalho de diferentes pessoas. A nossa amiga câmera, ela está nos dando duas informações importantes. Primeiro, ela diz assim, ó, trabalho é toda atividade realizada pelas pessoas com finalidade de suprir uma necessidade. Muitas pessoas se sentem felizes ao trabalhar, pois gostam das tarefas que realizam. Olha, para você entender o trabalho, você entende que as pessoas elas têm as suas necessidades e o trabalho de outros ela vai contribuir para que essas necessidades sejam supridas. Por exemplo, vocês têm necessidade de aprender, de serem ensinados. Então, o meu trabalho como professora é justamente esse, ajudar a suprir essa necessidade de vocês. Então, eu realizo esse trabalho para suprir essa necessidade. Deu para entender, meus amores? No lugar onde moramos, necessitamos do trabalho de muitas pessoas. Veja a seguir alguns exemplos de trabalhos necessários ao nosso dia a dia. Agora nós vamos observar um pouquinho dos trabalhadores do bairro. Ao fazer compras no supermercado, precisamos do trabalho de muitas pessoas, entre elas o operador de caixa. Mas pensem que antes dessas compras chegarem aí até o caixa, você precisou do trabalho do repositor, porque ele precisa arrumar ali a prateleira, abastecer, trocar a mercadoria, para que você possa realizar suas compras com calma. Você precisou do gerente, porque ele deve ter organizado a equipe todinha, determinado o que cada um ia fazer. Enfim, são uma série de profissionais que estão por trás de uma pequena atitude como fazer compras. O próximo profissional que aparece nessa imagem, nós estamos dizendo assim sobre ele. Para trocar ou consertar o pneu do carro, precisamos do trabalho de um borracheiro. Olha só que coisa interessante. E você pode perceber que esses trabalhadores, às vezes a gente não percebe, mas o trabalho que eles realizam são importantíssimos para nós. Já pensou para quem precisa trabalhar, usar o seu automóvel para ir trabalhar e de repente ele está com o pneu todo furado, todo escangalhado? Não vai ter como, né? Então é aí que entra quem? O nosso amigo borracheiro. Então, isso faz você pensar e refletir sobre o nosso Vivendo Valores. É importante reconhecer o valor que o trabalho tem na vida de todas as pessoas. Então, todo trabalho é importante e todo trabalhador merece respeito e merece valorização. Muito bem? Ok? Ficou claro para vocês? Vamos continuar. Trabalho e remuneração.
Bem, primeiro você precisa entender que remuneração é uma espécie de recompensa, uma espécie de pagamento que a pessoa recebe por realizar alguma atividade. E no geral, as pessoas que trabalham, elas realizam essa atividade a fim de receber essa remuneração. Vamos ler esse exemplo aí da nossa página para a gente poder entender melhor? A maioria das pessoas trabalha em troca de uma remuneração em dinheiro. Grande parte dos trabalhadores, como os operários, recebem um salário mensal em troca do seu trabalho. Então, o certo, o correto perante a lei é que todo trabalhador tenha a sua carteira assinada, tenha os seus direitos respeitados, tenha condições de trabalho dignas para que ele possa desenvolver a sua função e também para que ele receba um salário, né? E esse salário, ele varia muito, dependendo da função e do local onde a pessoa trabalha. Aí você tem nessa imagem, né, um operário também, mas aí ele já trabalha em outro setor. Vamos ver a próxima? Alguns profissionais recebem o pagamento por seu trabalho de acordo com o período de tempo em que realizam suas tarefas. Uma babá, por exemplo, pode receber por hora trabalhada. Bem, aí depende de quanto tempo essa babá fica com essas crianças. E aí a quantidade de tempo que ela fica com as crianças é que vai determinar quanto é que ela vai receber. Deu para entender isso daí, meus amores? Ficou claro para vocês o que é trabalho remunerado? Então, vamos para a próxima imagem. Quando você virar a página do seu livro, ele está falando lá sobre o trabalho voluntário. Ele te dá um texto maravilhoso explicando para você que o trabalho voluntário é um trabalho que uma pessoa realiza voluntariamente, ou seja, por livre e espontânea vontade. E ela realiza esse trabalho não visando o salário, ela não ganha salário por isso. Ela faz o trabalho simplesmente por ajudar, como é o caso nas ONGs. ONGs são organizações não governamentais que realizam diferentes tipos de trabalho voluntário, como a limpeza e a organização de escolas. Olha só, você tem diversas ONGs de diversos tipos. Aqui mesmo em Belém, você tem a APAE, que é uma ONG que trata de crianças com síndrome de Down, né? Apoio à criança excepcional. Você tem também aí várias creches, orfanatos que recebem e cuidam de crianças de maneira voluntária. Ou seja, eles não recebem nada em dinheiro para fazer esse tipo de atividade. A recompensa, ela vem na satisfação que essa pessoa tem em ajudar o seu próximo. Deu para você entender isso daí? Agora eu quero que você preste bem atenção em qual a diferença entre o trabalho remunerado e o trabalho voluntário. Trabalho remunerado é a atividade que o trabalhador realiza a fim de receber uma remuneração, geralmente uma quantia em dinheiro. E o trabalho voluntário é a atividade que o trabalhador realiza sem receber nenhuma quantia em dinheiro. Ele o faz simplesmente pela satisfação em ajudar o próximo. Deu para entender isso daí, meus amores? Ficou claro para vocês qual é a diferença entre trabalho remunerado e trabalho voluntário? Então vamos adiante. Na próxima página do seu livro, ele fala sobre cidadania no dia a dia. E nós vamos falar sobre algo que é muito triste, que é o trabalho infantil. O trabalho infantil é proibido no Brasil e combatido em todo o mundo. Ainda assim, há crianças que precisam trabalhar para receber dinheiro e ajuda no sustento da família, sendo exploradas tanto nas cidades quanto nas áreas rurais. Nesse tipo de exploração, muitas crianças trabalham por várias horas seguidas,
às vezes realizando tarefas forçadas e inadequadas para a idade delas, como é o caso do trabalho nas carvoarias clandestinas. São fábricas de carvão, aquele carvão que o papai usa para fazer aquele churrasco. Às vezes ele provém de uma carvoaria clandestina. É uma carvoaria que não é regularizada e que às vezes faz uso do trabalho das crianças, da mão de obra de criança, trabalho infantil. Olha só que coisa triste. Então, é o caso do trabalho nas carvoarias clandestinas, nas lavouras ou nas ruas das cidades vendendo algum tipo de produto. Quem nunca viu, né? Uma criança vendendo bombom, vendendo acessórios para celular, enfim. É muito triste e é proibido, viu, gente? Não pode. Criança não pode trabalhar. Aí nessa imagem você tem uma criança trabalhando em uma carvoaria em Karachi, Paquistão. Essa fotografia ela foi tirada em 2016. Bem, ainda aí nessa página, se você observar lá no finalzinho, tem umas questões para você responder. Aí pelo balãozinho dá o que entender que era para você responder oralmente, mas eu vou fazer o seguinte com você. Você vai copiar essas perguntas no seu caderno e responder as duas, ok? Vamos fazer uma atividade escrita. Então, vocês escrevem, produzem aí as respostas de vocês, tirem uma fotinho e mandem para a tia Jaque, ok? Vamos continuar? Bem, agora você vai resolver as atividades das páginas seguintes. Você vai resolver a atividade da página 274, vai fazer essa atividade aí no seu caderno e na próxima aula a gente volta com mais assuntos de geografia.